Olá! Vamos falar sobre o gênero textual entrevista, aqui na nossa lição 7. A entrevista é um gênero textual muito interessante, porque através dela nós temos um diálogo entre o entrevistado e o entrevistador. E qual é a intenção da entrevista? Trazer conhecimento a partir de uma pessoa que tem um aprofundamento sobre uma temática, né? Então, às vezes a gente faz uma entrevista, por exemplo, com um especialista, para a gente entender melhor sobre determinado assunto. Outras vezes também é uma entrevista mais leve, com uma pessoa famosa, para saber um pouco mais da vida pessoal dela. Então, depende muito da intenção do veículo de comunicação, né? E o formato é: entrevistador pergunta, entrevistado responde. Na escrita, geralmente quando esse entrevistador aparece ali, aparece o início, o nome dele, os 2 pontos e a pergunta. Depois vem a resposta do entrevistado também com o seu nome, os 2 pontos e a pergunta. Alguns veículos de comunicação colocam a resposta do entrevistado no discurso indireto, que seria o entrevistador contando o que o entrevistado falou. Mas na maioria das vezes aparece com discurso direto, que é a fala fiel da pessoa, ok? Esses assuntos são variados, como eu comentei com vocês. Pode ser sobre política, cultura, educação ou até mesmo, né, reforçando que a gente pode, de repente, fazer uma entrevista para saber da vida pessoal do famoso. Então vamos lá. Características do gênero para reforçar. Ele é interativo, de propósitos predominantemente informativo e opinativo. E aqui é muito importante reforçar que o entrevistador precisa ter um planejamento, ele precisa já ter ali o caminho que ele vai seguir para as perguntas do entrevistado. De repente, ele pode até fazer uma pergunta na hora de acordo com a resposta do entrevistado, mas ainda assim ele tem que ter um caminho a seguir, ok? Para ficar organizado. As entrevistas podem ser realizadas pessoalmente, por telefone, por e-mail ou por meios digitais, tais como videochamada ou mensagem de voz. A linguagem é uma mistura entre o formal e o informal da língua, e esse nível varia de acordo com os propósitos comunicativos, então varia de acordo com o propósito do meio de comunicação ou até do próprio entrevistador, tá? O discurso é direto, são reproduzidas as falas do entrevistado, ok? Então vamos lá, nós temos aqui uma entrevista, né, que nós vamos avaliar e analisar antes de fazer as questões. Eu quero que vocês acompanhem comigo, só que eu não vou fazer a leitura da entrevista completa. Então, por favor, vamos até uma parte juntos, depois você finaliza e aí vamos às questões, ok? Gente, então aqui, só para reforçar, de quem é essa entrevista? Então, foi publicada na revista Isto É, tá? Então, Silena Pereira, Marcelo Gleiser, a ciência não quer matar Deus. Vamos agora, efetivamente, para a entrevista. Marcelo Gleiser, a ciência não quer matar Deus. Na quarta-feira 29, o físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser recebeu em Nova York uma das maiores honrarias que um cientista pode ganhar. Ele foi o vencedor do prêmio Templeton, o Nobel da Espiritualidade, já concedido a Dalai Lama e a Madre Teresa de Calcutá. Professor titular de astronomia do Dartmouth College, em New Hampshire, Gleiser foi escolhido por ser um dos mais importantes proponentes da visão de que ciência, filosofia e espiritualidade devem ser entendidas como expressões complementares no esforço humano para abranger intelectualmente o universo, a vida e seus propósitos. O caminho para a compreensão e a exploração científica não se dá apenas quando olhamos para o âmbito material do mundo, diz Gleiser. Quero trazer de volta tanto a ciência quanto as pessoas que gostam de ciência, o enigma e o mistério do universo. Ele é o primeiro latino-americano a ser laureado com essa premiação. Então, olha só. Aqui nós temos o título da entrevista e aqui o contexto. Sempre no início vai aparecer essa contextualização para entender quem está sendo entrevistado, né, o que está sendo falado nessa entrevista. Então, esse primeiro parágrafo dá essa ideia para nós. Vamos agora para a entrevista em si. Religião e ciência costumam ser assuntos colocados de forma antagônicas e até excludentes. O senhor acaba de receber um prêmio por defender que não precisam estar separadas. Quando elas se aproximam? A ciência vê o mundo como matéria e a fé o enxerga de outra maneira.
Mas ciência, religião e filosofia são caminhos complementares, com os quais a humanidade tenta entender quem é. A ciência não quer matar Deus, ela é mais uma maneira de entendermos o mundo. Queremos ajudar a responder questões complexas que nos fazemos sempre, como a de quem somos nós. O mundo vive um tempo de radicalismo e de pouca tolerância a ideias diferentes. Isso torna ainda mais difícil o entendimento entre religiosos e cientistas? Essa é a pergunta da revista. E ele responde: as pessoas que são religiosas de forma intensa, ortodoxa, deixam a ciência de lado sem se perguntar por que as coisas existem. Enxergam tudo como uma interpretação literal da Bíblia. É um mundo meio perdido na Idade Média, como se os indivíduos ainda estivessem fechados em uma catedral do século XIII. Isso compromete a visão de mundo. Crianças que crescem em meios assim não têm a opção de olhar o universo de forma diferente. E a última pergunta que vamos ler hoje? Se de um lado há pessoas religiosas com preconceito contra a ciência, de outro existem muitos cientistas também preconceituosos em relação aos que praticam algum tipo de religião? Sim, diz Glaser. Muitos pesquisadores pensam, por exemplo, que se a pessoa é cientista não pode ser religiosa. Os cientistas precisam entender que a ciência também não sabe responder às grandes dúvidas da humanidade. Na verdade, nem sabemos quais são todas porque elas não têm fim, mas o mistério é a alavanca do conhecimento científico. Bom, nesse trecho aqui da entrevista, você já verificou comigo que há pergunta direta e há resposta direta ali do entrevistado, certo? Bom, pensando nas características do gênero e depois dessa leitura, você vai comigo para a questão número 1. Ela diz assim: o texto que você acabou de ler pertence ao gênero entrevista por quê? Letra A. Apresenta discurso indireto? Não, ele tem discurso direto, né? Tem ali a fala fiel do entrevistado e entrevistador. Há a presença de uma narrativa ficcional? Não, estamos falando de algo real. Existe um narrador e personagens? Não. Há um entrevistado e entrevistador? Sim, perfeito. Letra D é a letra correta. Então, sempre tem que ter essas duas pessoas para a entrevista existir, tá? Olha, pessoal, questão 2 diz assim: quais são as principais características desse gênero? Então, eu quero que você pegue o seu lápis ou a sua caneta e escreva aqui de maneira completa. Então, uma das características é ter um entrevistado, como a gente já falou, é ter um entrevistador, é o discurso direto, é o ping-pong de ideias, um fala, o outro responde, é ter uma contextualização lá no início, para a gente saber quem está sendo entrevistado e o que está sendo falado, né? É importante também levar em consideração que para ser entrevista precisa trabalhar com uma temática específica que aquele entrevistado está abordando. Então, você vai escrever aqui de maneira completa, ok? Com as suas próprias palavras, muito bem? Então, a questão 2 você vai finalizar. E depois a gente tem ali algumas questões de interpretação que para você poder fazer, você vai fazer a leitura inteira do texto que eu acabei não fazendo aqui contigo. Mas faça a leitura inteira e faça as outras questões também até o final. E aí, nós nos veremos na próxima lição. Até lá!